Vamos ler um texto, irmãos? Atos dos Apóstolos, capítulo 22, verso 1 em diante. Aqui está um exemplo de uma fé, de um crer, de uma entrega, de uma posição que realmente impacta todo o segmento, toda a ordem, todo o sistema implantado pelo homem, quando vê a fé em ação na vida de um escolhido. Diz assim: irmãos e pais, escute agora o que eu tenho a dizer em minha defesa. Quando ouviram que Paulo falava em língua hebraica, fizeram mais silêncio ainda. Paulo continuou: eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas fui criado nesta cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo o rigor da lei de nosso antepassado, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vocês o são no dia de hoje. Persegui esse caminho até a morte, prendendo homens e mulheres e lançando-os na cadeia. Disto são testemunhos o sumo sacerdote e todos os anciões. Deles eu recebi carta para os irmãos judeus de Damasco e fui até lá para trazer amarrados a Jerusalém os que também lá estivessem para serem punidos. Ora, aconteceu que enquanto eu viajava já perto de Damasco, quase meio-dia, repentinamente uma voz ou uma grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra e ouvindo uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Perguntei: Senhor, quem é você? Ao me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceber o sentido da voz que falava comigo. Então perguntei: Senhor, o que devo fazer? E o Senhor me disse: levanta, entra em Damasco, onde lhe dirão tudo o que você precisa fazer. Tendo ficado cego por causa da intensidade daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Amém? Muitas vezes a nossa forma de agirmos ou de dedicarmos a nossa vida em relação àquilo que pensamos que é o reino, a vontade do Pai, ela não é. Porque você precisa entender que a vontade de Deus para com as nossas vidas, ela começa impactando a nossa vida. O primeiro efeito da palavra, o primeiro poder da palavra, ele precisa ser manifestado em nossa vida. Você observa que quando Paulo agora é levado perante os doutores da lei para ser julgado, ele estava do outro lado da posição, da situação. Mas um pouco antes, ele estava caminhando junto, dentro de uma crença, dentro de um ideal, dentro de uma defesa daquilo que eles entendiam que era Deus. E na sua busca pelaquilo que fazia parte da sua vida, como alguém que estivesse fazendo o que é justo, o que é correto,
aos seus olhos, mas ele estava contrário ao que estava implantado agora, que era o reino de Deus através do Filho. E podemos dizer que a ordem de Deus sobre o tempo não era mais a lei, mas sim a graça. E entender essa graça era algo muito difícil no momento em que as mentes, os corações eram formados pelo segmento da lei, pela uma ordem da lei. Então, desde pequeno, as crianças tinham essa formação e havia doutores da lei. E exatamente sobre essa função estava a sua responsabilidade de formação de uma geração que seguisse a risco, que cumprisse a lei. E Paulo era alguém formado, e não formado por um qualquer, mas por um grande mestre, Gamaliel, que era aquele que resolvia todos os problemas como um juiz, que vinha a eles quando ele tinha que julgar uma questão. Ele era o doutor da lei que julgava. E Paulo era como um discípulo de Gamaliel. Então, o mover do cristianismo da época ali, pós a crucificação de Jesus, ele começou a impactar as lideranças da época, porque as pessoas cada dia mais estavam entendendo o que Cristo deixou. Você observa que a palavra de Deus, ela vai trabalhando nos corações. Muitas pessoas, eles ouvem a palavra e caminham um tempo, e então lá na frente eles começam a entender, a compreender, e aí o Senhor começa a trabalhar. Então é como uma semente, e ela é uma semente que ela cai num coração e que ela começa a se enraizar, a crescer, e de repente ela vai tomando a forma e vai gerando dentro desse coração um novo entendimento, uma nova visão. E é exatamente isso aqui que estava acontecendo. A palavra de Deus, ela foi semeada através do Filho, e agora começa a germinar dentro daqueles corações, e aí começa a preocupação, porque talvez, ou não sei, mas os anos de dedicação, da formação, dentro do investimento de formar uma geração naquela mentalidade, era para eles uma dificuldade grande, como que agora o evangelho estava explodindo nas mentes das pessoas e libertando as pessoas daquela mentalidade. E aquilo era assustador, irmãos. Só que, para surpresa deles, e aqui eu quero pegar um ponto muito importante, que dentre eles sai um, é escolhido um. Talvez Paulo, ou eu creio que Paulo fosse um sucessor do Gamaliel no tempo futuro. Mas, de repente, tudo muda. É como se aquele investimento naquele homem agora cai por terra, porque ele entra na visão, no caminho a qual era da época. Eles olhavam e diziam: aquelas pessoas são do caminho. Porque Jesus disse: eu sou o caminho. Não, eles são seguidores do caminho. E quando Cristo escolhe Paulo, irmãos, ele fala algo que se cumpre exatamente aquilo. Ele disse: eu escolhi Paulo para que ele leve a minha palavra aos gentios, aos reis e a Israel. Então você observa que o escolhido de Deus, ele é uma pessoa capacitada. Deus não escolhe um qualquer. Entenda isso. Você observa, Abraão não era um homem qualquer. Abraão era uma referência na época.
Você pega Daniel, um jovem inteligente, que chegou à condição de um ministro. Você pega o José mesmo, que lá na infância dele, mas ele tinha uma formação que a gente vê muito expressiva na vida de José, que era a base da sua mãe, Raquel. É tanto que a diferença entre José e os demais irmãos era assustador. Então ele tinha uma formação, ele tinha um foco, ele tinha um ideal. E é exatamente Paulo que Cristo vê como alguém capaz, irmãos. Então você observa assim que dentro de nós, nós temos que explorar conhecimento e investir. Então, quando você vê uma pessoa dedicada, empenhada, uma pessoa que tem projeto, uma pessoa que tem um ideal, uma pessoa que avança mesmo nos tempos de dificuldades, ele dará continuidade em relação ao entendimento das coisas de Deus. Então você observa assim que na nossa vida, para nós ter entendimento das coisas celestiais, a irmã mencionou muito bem aqui, nós temos que cultivar, nós temos que alimentar. E de que forma se alimenta a fé? Então você tem que ter tempo, você tem que usar tempo, você tem que dedicar tempo, você tem que ter interesse em entrar, para que você, buscando a palavra, se abra o teu entendimento. Paulo era essa pessoa. Não, uma pessoa que tinha acesso aos reis. Não era qualquer um que ia chegar lá. Não, era alguém de influência, que estava sendo olhado, que estava sendo preparado para ocupar o lugar de alguém lá. Olha como Cristo trabalha. Só porém, irmãos, que Paulo, ele não tinha a visão espiritual. Quando ele menciona que a letra mata, ele está mencionando que a letra é a lei. Aquilo que está escrito na lei matava, mas o entendimento pelo Espírito traz vida. Então ele entendeu que o conhecimento da lei, e através desse conhecimento, como ele tinha entendimento da lei, ele aplicava o quê? Uma ordem até para matar. Então a letra mata. Mas agora ele tem um entendimento sobre o espírito de vida. E ele vê que a lei não significava nada mais. Ela não tinha mais poder. Então entenda, irmãos, que a nossa mente, ela só se abrirá para entender as coisas espirituais quando realmente houver dentro de nós investimento, dedicação, tempo. Jesus disse: batei, batei, e o que vai acontecer? E abrir-se-á. Então ele fala: insista, peça, deseje. A chamada é um desafio. Por isso que a fé é a arma. É acreditar, porque são três coisas, irmãos, que não pode não estar em nós. É a fé, a esperança e o amor. Então a fé é o firme, é o fundamento, é a base de uma caminhada. A esperança é uma certeza que a palavra se cumprirá. E o amor é a base. O amor é a sustentação. O amor é o que veio, é o que transforma. Então, quando Paulo é levado agora aos doutores,
eles ficavam impactados agora diante daquele homem que eles viram se criar e que todo o investimento era para que ele se tornasse alguém. E ele começa a fazer exatamente aquilo que eles queriam que fosse feito na época, porém, Jesus tem um encontro com ele. Jesus tem um encontro com ele, irmãos, para que os olhos espirituais dele se abrissem. E agora vem sobre ele uma chamada desafiadora. Quando Cristo chama Paulo, ele chama para algo que talvez ninguém quer ser chamado: sofrer com ele. Vocês vão ver na vida dele o alto preço pelo amor ao Evangelho, pelo amor ao reino. Então, quando Deus chama, quando Deus escolhe alguém, é para que esse alguém pague um alto preço. Sempre foi assim, irmãos. Olha a vida dos profetas lá do passado. Alto preço que os homens pagaram para transmitir ao mundo uma mensagem do alto, para ser porta-voz de uma palavra de Deus. Olha o preço que Cristo pagou para resgatar, para implantar na terra a semente do Evangelho, para libertar, para dar autoridade novamente, domínio. Então, o que nós precisamos entender é que nós estamos em guerras, constantes guerras. Sim, em todos os sentidos, porque você observa assim, ó, que dentro da vida de Paulo, agora todos os aliados a Paulo, os companheiros, se tornam inimigos de Paulo. Então Paulo agora, ele é levado mediante o tribunal para ser julgado por causa do Evangelho, da transformação da vida de Paulo, aonde de perseguidor ele passa a quê? A perseguido. Então, irmãos, a alegria dos discípulos, você pode ver quando Jesus disse: vocês são escolhidos para sofrer comigo, para pagar um alto preço. Então a alegria dos discípulos quando eles foram presos e açoitados, está se cumprindo a palavra de Deus. Nós estamos pagando um alto preço. Então o amor, irmãos, é uma base inabalável. O amor, ele não se manifesta em tempos de coisas boas, favoráveis. O amor, ele se manifesta nos tempos da crise, onde você não abre mão, você não desiste. Isso é o amor. Você não recua, você não abandona, você está disposto a pagar o preço. Então Paulo, ele foi chamado exatamente, você observa que os dias de hoje, o evangelho que é pregado é um evangelho favorável às vezes. Vem que Deus vai te aliviar, que Deus vai te dar, Deus vai suprir, Deus vai enriquecer, Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo, fazer aquilo outro. O evangelho nunca foi isso. No céu se entra de que forma? Por muito esforço. Então é um negar-se a si mesmo. Se você observa, irmãos, na vida de todos os homens que Deus levantou, os preços que pagaram esses homens. Então é muito lindo tu chegar numa história final de alguém. É muito lindo tu querer ser
ou ter um nome em evidência, mas o caminho que te leva a isso. Você observa que quando Deus liberta Israel do Egito, há um caminho, há uma trajetória desafiadora. Por que isso, irmãos? Porque precisa primeiro ser quebrado aqui dentro. A forma que nos deram, a mente que formaram em nós, as manias, as dependências nossas, sabe, as nossas crenças, os nossos ídolos, precisa ser destruído aqui dentro. Porque para nós ter o entendimento das coisas do reino, para nós ter a manifestação do poder de Deus na nossa vida, tem que ser destruído tudo isso aqui dentro. Você quer ver uma coisa assim? Diante da trajetória de Israel na entrada da terra prometida através de Josué lá, eles vão enfrentar uma guerra pelo povo insignificante, o povo de Ai. Eles já tinham ganhado inúmeras guerras. Então Josué manda um pequeno exército, e esse pequeno exército é derrotado. Vem uma baixa, vem uma quebra, vem agora um desânimo dentro de Israel, porque perderam uma guerra. E Josué vai consultar Deus. E o que o Senhor disse a ele? A maldição dentro do povo, no meio do povo. Quebra. E aí começaram então a passar Urim e Tumim para saber em qual tribo, na tenda de quem, aonde estava o oculto. E estava na tenda de Agar? A cama, coisa assim? Não me lembro agora. Escondido, enterrado, ídolos. Está vendo? Destrua. E foi destruído toda a sua família. Foi quebrado. Foram mortos. Volta para a guerra. Então, irmãos, o que nós entendemos com isso? Se a palavra nos ensina que o passado é uma sombra do que viria. Enquanto não for quebrado ídolos aqui dentro, não seremos vencedores. Não seremos. Não. Não. Não é isso. Porque a imagem, ela nunca esteve dentro. A idolatria está dentro. A imagem está fora. É fácil tu destruir o que está fora. Difícil tu destruir o que está dentro. Tu te livrar do que está fora é fácil. Porque tu tira dos olhos dos outros e até dos teus. Mas o que está implantado dentro do coração, o que está enterrado dentro da tenda, da casa, da morada. Então, o sofrimento de Paulo era para quebrar dentro. Precisa ser quebrado dentro. E não tem, irmãos, como se quebrar dentro sem enfrentamento. Então Paulo foi formado agora por um doutor, pelo juiz, e ele se depara com quem agora? Com o seu líder. Com o seu mestre, com o seu formador. Por isso que a chamada é desafiadora. É um desafio. Deus te leva aos confrontos mais difíceis da vida. Então assim, a luz, ela abre um entendimento. Porém, precisa de posicionamento agora. De enfrentamento.
Se quer ver uma coisa, a luz do Evangelho, ela nos leva a ver no interior, aqui dentro. Mas agora, o trabalhar isso, o limpar isso, é de responsabilidade nossa. Mas uma coisa eu te digo, quando Deus chamou Paulo, ele diz uma coisa assim: duro é recalcitrar contra os meus aguilhões. O que ele está dizendo, ele compara com um boi que a picana toca nele e ele tem que avançar. Então o Senhor está dizendo: Paulo, não há saída para ti, não tem volta para ti, eu te escolhi, tu é meu escolhido, não lute comigo. Então, irmãos, entenda por que Deus muitas vezes nos leva a nos moer. Porque o desejo é desistir. É muitos pensamentos que entram na tua mente dizendo: não tem como, estou preso em tantas coisas. É uma mente escrava de um sistema, dependente de uma formação, de regras, de costume, de hábitos que desde a infância foram formados. E o Senhor leva Paulo agora diante do seu professor, aonde tu foi formado. Tu precisa quebrar isso. Mas Jesus disse: eu te chamei para pregar para os reis. Entendeu? A forma que tu vai chegar diante dos teus, eu não sei como. Se vai chegar livre ou algemado, preso. Mas o Senhor vai te colocar diante deles. E Paulo começa a falar como a sua vida foi transformada, a ponto de eles quase se converterem. Sabe, de mover aqueles corações, porque como nós formamos, irmãos, o poder do Evangelho nos arranca das prisões, dos ventres que nos geraram, que nos formaram, das mentalidades. Esse é o poder do Evangelho. Ele muda o teu interior, ele transforma, por isso que o maior desafio, as pessoas muitas vezes elas pedem: deixa eu entender o teu Evangelho, deixa eu entender a tua vontade. Mas será que tu está preparado para entender o Evangelho do Reino, a vontade do Pai? Quando tu entender o Evangelho, irmãos, tudo aqui não tem mais significado para ti. E aí? Não tem mais sentido para ti. Entenda. O reino dos céus é além do que a nossa mente é capaz de entender. E é para esse reino que Jesus está nos chamando. Tua fé é essa arma que ela rompe essas barreiras. Ela quebra esse céu de bronze que muitas vezes nós estamos atingindo, achando que estamos no céu. Mas que céu é esse? Que você chega e você não desliga dos planos terrenos, dos sonhos terrenos, das visões terrenas, dos interesses terrenos. Então, quando Paulo, irmãos, ele tem esse entendimento, não teve mais a sua vida por preciosa. Ele passou a ser uma voz do reino. Foram anos de uma caminhada, foram mudando vidas, impactando vidas, mediante os desafios, ao enfrentamento de fome, de frio, de açoite, de prisões. Que amor é esse?
suporta tudo isso e continua amando. Está vendo? Que quando os teus olhos se deparar com Jesus, quando nós tiver entendimento do reino dos céus, do lugar que está preparado, não importa o preço, se é amado ou odiado, não importa, porque o amor dele transformou o meu ser, mudou a minha vida. Aqui, o Evangelho do Reino, ele passa a relatar que aquele momento, aquele encontro, leva ele a uma queda. Então o que o Senhor está dizendo? Precisa ser quebrado. Sabe? Você precisa descer da tua posição, do teu patamar. Você precisa descer dos títulos, dos reconhecimentos, dos reinos da terra. E então se revelará as coisas eternas. Mas as nossas buscas, os nossos objetivos, os nossos sonhos são os reinos da terra. Ou não? São. Os reconhecimentos, os títulos, as posições, os confortos. Jesus te chama para um desafio. Mas Ele quer te levar a um lugar onde nenhum reino terreno pode te colocar lá. Nenhuma posição, por mais alta que seja aqui, se compara ao lugar que te ama. Sabe o que é? Diante de uma mesa preparada, tem uma cadeira que é tua. Quando tu chega num lugar de destaque, sabe, há uma ordem de organização. Tem um lugar lá que está reservado, não é assim? Para você. Alguém puxa uma cadeira para você sentar. Isso é o que te aguarda quando você entender que o que Cristo está te oferecendo. Então entenda, irmãos, quando Jesus te chama, é porque Ele tem algo além do que tu imagina para te oferecer. Mas Ele te leva aos desafios de uma chamada. Sabe, Ele quer entrar lá na tenda, lá dentro, mesmo que enterrado, mesmo que debaixo de um passado esteja enterrado ídolos, desenterra. Essa velha natureza tem que morrer. E então seremos vencedores. Então Paulo, ele precisava quebrar tudo aquilo de uma formação, de uma mente. Então ele tinha um grande conhecimento daqui para fora, da lei, das ordens, das ordenanças, das ações, mas aqui dentro, cego. Aí o Senhor cega ele para fora, para levar ele a olhar para dentro. E quando ele olha para dentro, ele vê miséria, ídolos, tradições, culturas, letra. E tudo isso era morte. Precisava resgatar a vida. Então ele fica lá 3 dias, olhando para dentro.
E a voz do Senhor trabalhando, a palavra, ela trabalha nos nossos corações. Te escolhi, te chamei para ser meu, para fazer parte. E aí vem o desafio: leve a minha palavra. E é por isso, irmãos, que o Evangelho chegou até nós. Homens que pagaram alto preço. E nessa noite, você está disposto a usar a arma da fé?